faz sentido o cara ficar procurando conhecimento, procurando entender como é que funciona o mundo, ler filosofia, ler economia, ler política? Tipo, o que tu ganha na prática com tudo isso? Porque quem acompanha política no dia a dia só arranca os cabelos, entendeu? E aí, vale a pena? Se o sindicato dos filósofos entrar em greve, o que muda na minha vida? Boa, essa é boa. Tem uma frase das antigas que diz que filosofia é uma coisa que com a qual ou sem a qual o mundo fica tal e qual. Boa! Para falar da inutilidade da filosofia e da busca intelectual por via de consequência. Cara, aqui a resposta ela vai depender do grau de exploração de condição humana a que você está disposto. O ser humano é um ser polívoco, ele tem múltiplas capacidades, múltiplas possibilidades, algumas mais altas, outras mais elementares. Você pode perfeitamente escolher uma vida estritamente pueril, voltada para as coisas práticas, cotidianas, pagamento de boleto, buscar o filho no shopping, etc, etc. E você vai viver com tranquilidade, não tem nenhum problema. É uma escolha, né? Então você aprende ali uma meia dúzia de coisas para resolução prática de problemas e toca a sua vida. A questão é que isso não esgota as nossas possibilidades. No começo da metafísica, Aristóteles vai dizer que essa vida intelectual que busca investigar as coisas de maneira mais séria, busca a causalidade das coisas, ou seja, a pergunta pelos porquês, é um tipo de investigação frequentemente inútil mesmo. Inútil do ponto de vista de eu não vou resolver com isso nenhum problema cotidiano, prático, pragmático. No entanto, isso é o que mais me aproximaria de uma condição plena de ser humano. Eu utilizei uma metáfora outro dia, uma imagem outro dia, que é o seguinte: todos nós, do ponto de vista intelectual, temos uma Ferrari guardada na garagem. Aí vai depender do uso que você quer dar a essa Ferrari. Você pode simplesmente, não, eu vou usar só uma parte dela, o que significa dizer, nunca vou passar de 40 por hora, vou à padaria, não vou sair da cidade. Ou você vai fazer uma coisa que, do ponto de vista da resolução de problemas e da vida cotidiana, é absolutamente inútil. Colocar essa Ferrari num autódromo e pisar a 400 por hora. Para experimentar o máximo dessa potencialidade da máquina que você tem. Daí Aristóteles, lá nessa página icônica da metafísica, dizer, olha, por isso a alta filosofia é inútil. Todas as outras ciências são mais importantes do que essa, mas nenhuma lhe é superior. Todas as outras são mais importantes, são mais úteis, no sentido de entrega, mas nenhuma lhe é superior. Então, o que acontece hoje em dia, cara, isso daí tem me angustiado a cada dia que passa, é uma espécie de niilismo, de uma nadificação da vida cotidiana, na qual as pessoas simplesmente abriram mão de fazer uma investigação um pouco mais cuidadosa das coisas da realidade, independentemente de efeitos práticos, mas para compreensão mesmo do mundo, da sua vida, o que estamos fazendo aqui. Então são pessoas que resolveram ter uma espécie de vida babuínica. Então, assim, não surpreende o fato de pesquisas indicarem que o nosso QI vai baixando, se aproximando muito com desses babuínos, porque é um pouco isso que a gente escolheu fazer. Ter uma vida que afastou a ideia de reflexão e de busca pelos porquês. Me parece algo bastante negativo já imediatamente. Mas vou destrinchar essa tua resposta aí, porque me parece que ela tem dois lados que são antagônicos, assim. Porque, de um lado, não tem resultado prático, né, para a pessoa comum que está tocando a sua vida. Do outro, ela eleva a alma. Sei lá se é essa a interpretação correta que eu tirei, tá? Mas eleva a pessoa. O quão elevar a alma resulta em soluções práticas do dia a dia? Se a minha vida é prática, se a minha vida é prática do dia a dia, por que eu vou buscar elevar minha alma? É interessante porque
E aí eu comecei citando Aristóteles, agora eu vou citar um outro autor importantíssimo, que é Platão. Ele diz lá no começo da Carta Sétima o seguinte, ele fala que quando você desenvolve essa vida intelectual de qualidade e que busca oferecer a reta razão, a reta explicação, os porquês das coisas, você não consegue tirar esses óculos, essas lentes, nem mesmo no momento em que você está fazendo as suas coisas cotidianas, as coisas do dia a dia. Então você passa a modular o seu modo de ver as coisas. Então vem cá, vamos estabelecer uma diferença aqui. Pesquisar as causas, os porquês de maneira mais profunda, para usar o termo que o Júlio usou, a elevação da alma, me traz por via de consequência, um efeito necessário para as coisas da vida? Não necessariamente. Mas pode trazer um efeito no modo de eu me colocar nessa vida? Por exemplo, é muito bom, a gente começou o episódio, vocês fazendo propaganda de coisas relacionadas às finanças. Dinheiro é muito bom. Dinheiro é uma coisa extraordinária. Ter dinheiro é muito bom. Até que ponto? Será que nós, em algum momento, não vamos nos tornando escravos dessa coisa do ter, possuir, construir, etc, etc? Mas quantos foram os momentos nos quais, nessa vida, que é bastante finita, bastante curta, a gente parou para investigar a verdadeira causa, ou seja, os porquês de nós fazermos o que fazemos? Ou seja, ser feliz é isso, então? É isso, tá? Então, olha, na média, nós vamos ter o que aí? 70, 80 anos de vida? É legal? Todos os dias que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo faz sentido, de um ponto de vista de uma investigação um pouco mais alargada? Para a maioria das pessoas, isso passa. Mas são pessoas que nasceram, se pioraram e morreram. Agora, em nenhum momento você vai se perguntar isso. Será que eu não estou sendo escravo de paixões, emoções e sentimentos que deveriam ser conduzidos de forma diferente? Então, assim, os gregos, e aí eu tento encerrar esse ponto da minha argumentação, os gregos, isso eu aprendi com o meu... Eu fico comovido com a lembrança dele, com o meu mestre Maurício Migliori, que morreu esse ano, que me orientou no doutorado. Os gregos nos ensinaram que quando nós vamos pensar coisas humanas, nós temos que abrir mão da lógica out-out, da lógica ou. Essa lógica, ela funciona bem no universo das matemáticas, ela funciona bem no universo da lógica. Então isso aqui é uma caneca, ou não é uma caneca, tertium non datur. Terceira possibilidade, não existe, isso é lógica. Outra coisa são as coisas da vida. As coisas da vida, elas demandam explicações mais articuladas. Então, assim, não é viver exclusivamente pela alta especulação, passando fome. Mas também não é viver chafurdando numa lama de materialidade e de conquista material que abre mão de uma outra parcela da existência que às vezes a gente nunca contempla, por meio dessa formação ou por uma visão filosófica. Então ele vai dizer, não é a lógica out, é a lógica it. E andar a 400 por hora no autódromo é muito bom, mas eu preciso levar o meu filho na escola, e eu preciso ir à padaria. Então eu tenho as coisas do cotidiano. O que acontece muitas vezes, na ausência de uma vida intelectual, é esse hiperfoco só numa dimensão da vida. Isso não é interessante. Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.